Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho Técnico Mecânico. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado encurtamento. Como usa, de que forma, onde se aplica, em que condições eu utilizo essa técnica. Hoje nós vamos descobrir isso no decorrer desse vídeo. Essa matéria está lá no capítulo da nossa apostila de desenho técnico que vai falar sobre encurtamento. Eu trouxe de lá dois exemplos bem usados nessa matéria de encurtamento, onde nós vamos falar um pouquinho dessa técnica do desenho técnico, beleza? Bom, como eu uso o encurtamento? Qual a função dele? Em que condições nós usamos o encurtamento? São perguntas que todas as pessoas acabam fazendo. E por que nós usamos o encurtamento? O encurtamento nós utilizamos em peças de grandes dimensões. Um eixo muito longo, uma chapa de aço muito grande, uma chapa de aço que vai revestir a lateral de uma máquina, um teto, enfim, são peças de grandes dimensões. Aí eu sei que você já está pensando assim: ô Cláudio, fala sério, né? Nós já estudamos desenho em escala, só aplicar escala, se a peça é grande, é só jogar lá uma escala de redução que o desenho vai ficar pequenininho. E aí a gente não precisa usar essa técnica. Pois bem, existe uma grande diferença quando eu falo de escala e encurtamento. Por quê? Se as duas servem para reduzir o tamanho do desenho, então qual é a diferença? Então vamos lá, a diferença. A diferença é que quando eu aplico a técnica de escala, o desenho em escala, a técnica se aplica a todas as medidas do desenho, ok? E aí entra um grande diferencial de escala e encurtamento. Por quê? O encurtamento, eu não vou alterar as medidas do desenho. Eu vou desenhar a peça em escala 1 por 1. E aí você deve estar se perguntando assim: mas Cláudio, se a escala é 1 por 1, como que ele vai ficar menor? Boa pergunta. Digo mais, é uma excelente pergunta que merece uma resposta. Então vamos lá. Vamos entender a diferença das duas primeiro. Eu já disse que escala, ela age na totalidade do desenho. Imagine o seguinte: eu tenho um eixo com 2.000 milímetros de comprimento. O eixo, ele mede 2.000 milímetros de comprimento. E o seu diâmetro, vamos falar só do diâmetro maior? O diâmetro maior desse eixo mede 50 milímetros. Legal? Aí você fala assim: Cláudio, para mim é mais fácil usar escala. Joga uma escala de redução, resolva esse problema. Muito bem. Só que você tem que atentar para um pequeno detalhe: a escala vai agir na totalidade das cotas do desenho. Beleza? Então vamos converter esse desenho para um desenho em escala. Eixo mede 2.000 milímetros de comprimento. O diâmetro maior dele mede 50 milímetros. É só um exemplo. Quando eu aplico uma escala de redução, vamos usar uma escala de 1 por 10? Vou reduzir o desenho 10 vezes? Então, se ele tem 2.000 milímetros de comprimento, aplicando a escala, o comprimento vai ser 200. E quando eu jogo a escala no diâmetro, ele mede 50 milímetros de diâmetro. Na hora que eu jogo em 1 para 10, esse diâmetro vai ficar com 5. E aí o que acontece? Eu vou ter um desenho de 5 milímetros por 200, o que vai dificultar a colocação das cotas. Nesses casos, eu uso encurtamento. O que é o encurtamento? O encurtamento, nós vamos representar ele aqui, ó. Imagina o seguinte: a minha peça, ela vai sofrer uma ruptura. Nós já vimos lá na matéria de corte que ruptura significa corte, quebra. Então eu vou colocar aqui, ó, uma linha de ruptura aqui e uma linha de ruptura aqui. O que aconteceu? Eu quebrei essa peça. Ruptura significa quebra, rompeu. Quebrei ela em 3 partes, não é isso? 1, 2
3 partes. O que eu vou fazer agora? Quando eu falo de encurtamento, eu vou retirar a parte do meio. Tudo bem? Se eu retirar essa parte aqui, ó, veja o que acontece. O desenho vai ficar vazio. Então eu vou fazer o quê? Eu só vou pegar as duas extremidades e vou aproximar as duas, mantendo a escala de 1 por 1. Beleza? Então o que eu fiz? Eu coloquei uma linha de ruptura de um lado, linha de ruptura de outro, peguei as extremidades e aproximei. Ô Cláudio, mas como é que fica a cotagem? A cotagem continua seguindo as normas que nós já vimos. Ok, quanto mede a peça? 2.000 milímetros. Então se eu puxar uma linha aqui, ó, milímetros, ela continua com a medida normal e o desenho é feito em escala 1 por 1. Tudo bem? Só tem um detalhe, preste bem atenção, onde as pessoas muitas vezes elas esquecem desse detalhe e elas acabam fazendo um desenho técnico errado. Quando que eu posso aplicar a técnica de encurtamento? Quando eu tenho peças de perfil constante, ou seja, eu tinha um eixo e esse eixo no meio aqui, ó, ele era constante, não tinha nada, nenhum detalhe. Por quê? Se a minha peça tiver um detalhe, na hora que eu faço a retirada desse material do meio, eu estou retirando esse detalhe também. Então eu não vou conseguir fabricar a minha peça de acordo. Então, se tiver detalhes na peça, nós temos que fazer de uma outra forma. Mas geralmente, linhas de ruptura e encurtamento são peças de perfil constante. Legal? Então, peças muito longas e que tem a mesma medida, ela é constante. Tudo bem até aí, pessoal? Então, essa aqui é uma técnica que a gente usa bastante para eixos e hastes de máquina. Legal? Então, essa é uma técnica bem simples. Não preciso usar a escala, porque a escala age no todo, e aí eu teria dificuldade de visualização da parte onde vai falar dos diâmetros. Até aí tudo bem? Outra situação, eu falei de situação de chaparia, né? Lateral de uma máquina, um revestimento. Bom, tem aqui, ó, um exemplo que está na apostila também. É uma chapa que vai revestir a lateral de uma máquina. Vamos falar que essa chapa de aço aqui, pode ser aço, alumínio, enfim, aço inoxidável, ela vai ser o revestimento de uma máquina. Legal? Vamos simular aqui que essa chapa de aço aqui, ela mede 3.000 milímetros de comprimento por 2.000 milímetros de altura. Ok? Então é uma chapa, é uma peça, ela tem 4 furos para a gente prender essa peça lá na máquina, e aí eu preciso aplicar a técnica. Bom, posso jogar ali a escala? Vai ficar um pouquinho complicado, lembrando que a escala ela age na totalidade. Vamos dizer que esses furos aonde vão encaixar os parafusos, aonde vão passar os parafusos, esses furos medem 8 milímetros de diâmetro. Vamos falar que o parafuso que vai apertar essa chapa aqui, ele mede, é um parafuso M8, ok? Então ele vai medir 8 milímetros ali. Se eu jogar a escala, lembrando, ela age na totalidade do desenho, ou seja, todos os elementos, todas as medidas serão alteradas. Se eu jogar a escala de 1 para 10, reduzir esse desenho 10 vezes, aonde tinha 3.000 milímetros, agora tem 300. Aonde tinha 2.000 milímetros, agora tem 200. E aonde tinha 8 milímetros, agora vai ter quanto? Boa pergunta. Agora vai ter 0,8 décimos. Ou seja, se você pegar a lapiseira 0,8 e fizer um ponto na folha, essa vai ser a medida do furo lá. E aí como é que você vai falar para a pessoa que está
interpretando esse desenho que aquele pontinho na folha é um furo. Como é que você vai cotar? Impossível. E aí nós aplicamos o que? A técnica do encurtamento. Note que nesses casos eu tenho mais de um encurtamento. É possível colocar mais de um encurtamento? Sim, é possível. Eu posso pôr quantos encurtamentos eu quiser. Legal? Desde que eu não retire nenhum elemento que vá fazer falta para o entendimento e para a leitura desse desenho. Note que aqui, ó, eu fiz vários encurtamentos. Por quê? Porque a parte central da minha chapa aqui, ó, ela não tem nada, ela é constante. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, eu coloquei uma linha de ruptura aqui, uma linha de ruptura aqui, ó, uma linha de ruptura, outra linha de ruptura. Legal? Então o que eu fiz? Ó, fui lá, apliquei a técnica de encurtamento, retirei toda a parte maciça, ó. E aí o que eu fiz aqui embaixo, está vendo o desenho aqui? O que eu fiz? Eu juntei todas as peças numa única projeção. Com isso eu consegui reduzir o tamanho do desenho sem alterar as características dessa peça. O encurtamento ele nos favorece muito nesse tipo de situação, onde a escala não é eficaz e onde eu não tenho muitos recursos para trabalhar. Então, a norma da ABNT para desenho técnico ela prevê o encurtamento. O encurtamento ele nos ajuda bastante. Claro, eu posso cotar? Sim, cota normal, a cotagem continua normal. Os elementos da minha peça são desenhados em escala 1 por 1, ok? Eles vão manter as dimensões normais. E aí eu consigo colocar a projeção dessa peça de uma grande dimensão e perfil constante, lembra bem disso, tem que ser perfil constante. Eu consigo colocar ela dentro de uma das folhas normalizadas pela ABNT, seja ela 1:4 e a maior sendo 1:0. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo. Grande abraço!